Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre naves discos voadores que são capazes de atravessar portais, são capazes de alterar o espaço-tempo. Se você gosta de Star Trek, Star Wars e aquela questão de você fazer a dobra, fazer a curvatura e você pegar sua nave, sair de um ponto A para o ponto B sem precisar navegar do ponto A ao ponto B, mas sim desaparecer e aparecer, esse vídeo aqui você vai entender que teve um ex-chefe do exército americano, de alto escalão, que revelou que eles já têm a tecnologia de portais. E não é revelado aos seres humanos. Inclusive, ele dá uma declaração tão absurda que assim, meu irmão, eu não sei se você vai dormir essa noite, mas pelo menos você vai refletir sobre a vida, tá? Então nós vamos falar sobre esse assunto. Esse aqui é o blog TOF 3126, tá? Eu considero um dos melhores blogs do Brasil sobre assuntos que eles não querem que você saiba. Infelizmente é um blog que não é cristão, ok? Eles têm um pensamento diferente do nosso, ok? Acreditando em outras coisas, mas eu garanto para vocês que pelo menos 50% do que os caras produzem é muito importante. Então eu gosto desse blog, chama THOTH 3126, tá? Eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos para vocês poderem ter uma ideia, ok? Esse é o nome, ó, THOTH 3126. E aí você vai chegar nesse blog aqui, ó. Deixa eu só avançar aqui, ó. Esse primeiro blog aqui, ó, TOF 3126. Eu não posso falar muita coisa que tem aqui dentro, porque assim, ó, tem aqui, ó, base subterrânea, dos extraterrestres, um monte de coisa. Esse blog não é meu, tá, pessoal? Não é meu. Só que tem muito assunto aqui que eu não posso falar, entendeu? Ó, tem uns assuntos aqui que eu não posso publicar no YouTube, entendeu? Tem muita coisa aqui que eu não posso falar. Inclusive, coisas que eu não vou nem mencionar. Não vou nem mencionar aqui, ó, tá vendo? Então é um blog aqui muito importante. E nós vamos pegar esse artigo aqui, que ele é bem interessante, eu queria trazer para vocês, tá? Olha só. Diretor da Lockheed menciona o desenvolvimento de espaçonaves que alteram o espaço-tempo, ok? Então, basicamente é o seguinte, eu vou explicar só para vocês entenderem, tá? As pessoas colocaram na sua cabeça que a menor distância entre os dois pontos é uma linha reta, mas a menor distância entre dois pontos é uma curvatura, é uma dobra. Se você sair do ponto A ao ponto B, por exemplo, para eu ir até Júpiter, dando exemplo, tá? Dando exemplo, talvez eu demore aí 3 anos de viagem. Se for na velocidade da luz, sei lá, talvez eu demore aí 1 hora, não sei. Se for no teletransporte, eu vou demorar apenas 1 segundo, entendeu? Então a menor distância é uma dobra, uma curvatura no espaço-tempo. Não é uma linha reta, tá? Pois bem, muitos falam, né, tipo Stargate, que isso é uma ficção científica, é um filme, né, de Hollywood. Só que aí tu pega um cara que estava envolvido com a CIA, NS Parará-Pururuá, o cara envolvido com os militares, e assim, todo velho babão, antes de morrer, ele solta um cangaço, ele fala a verdade. É tipo o Almirante Richard Burns. Quando todo mundo tá nas últimas, assim, ó, o cara já perdeu esposa, o cara é velho, os filhos já estão longe, não sei, o cara não tem mais nada a perder. Aí ele fala assim: ó, vou falar tudo que eu sei e depois eu vou morrer mesmo. Daqui a um mês eu tô morrendo, daqui a um ano já passou o tempo de vida que eu. Meu, vou cantar a pedra e que se dane. Se eu morrer mesmo, já vivi muito. Então é isso que esses caras fazem, esses velho babão, tá? É assim que eles trabalham. Chega nas últimas, eles acabam falando a coisa, porque já perderam tudo mesmo. E é sempre velho, sempre gente velha que fala essas coisas. É incrível, cara, é incrível. Aí, olha as declarações, tá? É irônico que os Estados Unidos iniciam uma guerra devastadora, alegadamente em busca de armas de destruição em massa no Iraque, quando os desenvolvimentos mais preocupantes nesse campo estão ocorrendo em seu próprio quintal. Então os caras falam assim: ah, você está invadindo, indo lá em Iraque para poder buscar bombas nucleares e não sei o quê, porque são pessoas do mal e você precisa manter a ordem. Só que o cara tá falando, é irônico, porque quem tem as maiores armas de destruição em massa é os Estados Unidos. É irônico que os Estados Unidos estejam lutando em guerras monstruosamente contra caras no Iraque e no Afeganistão.
supostamente para trazer a democracia a esses países, né? Quando ele não pode mais reivindicar ser chamado de democracia. Quando trilhões, não é bilhões, e quero dizer milhões de bilhões de dólares foi gasto em projetos sobre o qual o povo, o Congresso e o comandante do chefe da nação, o presidente, são mantidos deliberadamente no escuro. Então, assim, é que eu falo. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não é para vocês assustarem, não. Por que existe o tráfico de Parará-Pururu, coelhinho da Páscoa de drogas? Por que foi criado o tráfico Parará-Pururu, Felipe Neto, de humanos? Por que foi criado? Ou o tráfico Parará-Pururu, o Whindersson Nunes, de órgãos? Por que existem essas coisas? Por que existe grandes empresas como a Microsoft, como a Apple e como a Tesla, que são empresas vinculadas ao governo? Por que as maiores empresas do mundo elas estão dentro do governo? O governo controla elas. Por quê? Porque o governo precisa de recursos financeiros para financiar os seus investimentos, essas empreitadas aí tecnológicas. Então, com o dinheiro de imposto de renda, com o dinheiro de arrecadação, com o dinheiro de tudo que é produzido, não é suficiente para você desenvolver projetos militares de grande escala. Não é. Então, qual que foi a ideia do governo? Tudo que dá dinheiro nesse mundo, nós iremos fabricar. Nós seremos os fabricantes. Então, toda a riqueza que é produzida em grande escala, o governo arrecada para si. Né? Então, o que acontece? Para poder financiar esses projetos de viagem ao tempo, de tudo, eles gastam trilhões de dólares. Isso é mais do que a América tem de dinheiro. Então, eles têm que fazer a coisa de tal maneira que eles consigam bancar. Então, os maiores traficantes de tudo aquilo que eu mencionei no começo aqui é o próprio governo. É o próprio governo. Inclusive aquele cara da McAfee, não vou falar o nome dele aqui, senão o vídeo vai fora. O governo tinha um contrato de antivírus no computador e esse cara utilizou algum tipo de backdoor, algum tipo de bug, não sei, e ele conseguiu acessar e-mails de pessoas poderosas no governo. E aí ele descobriu que todos esses tráficos que eu falei aqui, todos eles são financiados pelo governo para fazer uma arrecadação absurda de dinheiro. Então só existe tráfico de drogas por causa do governo. Pensa comigo, como é que esse bando de noia, esse bando de retardado, esse bando de animais conseguem fazer um sistema tão bem articuloso que eles conseguem coordenar todos os envios por todo o país, por todo o planeta? Meu irmão, isso aí roda até no subterrâneo da Terra. Esses caras são burros demais, são ignorantes. Pega um traficante lá do Rio de Janeiro, que cara é um primário. Assim, os caras não têm inteligência. Não têm inteligência para poder fazer com que todo o trâmite funcione. Então tem sempre alguém por trás. E aí o que o cara fala é o seguinte: para você fazer essas viagens no tempo, por exemplo, uma máquina de viagem no tempo, você vai gastar trilhões de dólares. Você vai gastar trilhões de dólares. Então é um dinheiro que você gasta absurdamente. Primeiro que você tem que manter muito bem pago as pessoas que trabalham nesses lugares. Segundo, que você vai precisar muitas vezes de materiais que são escassos no nosso planeta. Por exemplo, gravitron é um material escasso, mais caro do que diamante. Então, muitos objetos eles são extremamente caros de serem explorados. Então, é toda uma infraestrutura para fazer funcionar. E o dinheiro de arrecadação que é destinado ao exército não é suficiente para bater de frente com isso. Então, o que acaba acontecendo? Nos Estados Unidos, 25% de toda a arrecadação vai para o exército. Mas você pode ter certeza que todo esse resto vai também. Então, o que o cara está falando é o seguinte: o que esse cara está falando é que o dinheiro que os Estados Unidos investe, né, nessas tecnologias é tão absurdo, mas tão absurdo, que seria inimaginável para a gente. Seria inimaginável. Então eles investem nesses projetos aí para poder fazer a coisa acontecer. E aí, olha só o que ele é falado aqui, só para tu ter mais ou menos uma ideia. Este é um conceito para uma embarcação internacional de transporte ponto a ponto, que irá apagar os limites atuais da viagem de longa distância no tempo. Ela imita as capacidades observadas em fenômenos aéreos não identificados, que são os OVNIs. Porque tem OVNI que aparece no céu e desaparece sem deixar rastro, né? Que basicamente são essas
esses teletransportes, empregando um sistema de propulsão que altera a métrica do espaço-tempo. Temos vislumbres de como a física funciona, mas precisamos colher tecnologias da divisão de ciência para perceber a capacidade. O que ele está falando é o seguinte: os caras já estão na viagem do tempo, os caras já estão no teletransporte. E lembra que eu falei que a única maneira, um dos primeiros aqui a falar aqui no canal, a única maneira de você viajar pelo universo é através do teletransporte. A única maneira de você sair da Terra para um outro canto é através do teletransporte. Não dá para você sair viajando pelo espaço sideral, porque não existe espaço sideral. Existe um plasma que destrói tudo. Nós estamos protegidos por um campo magnético e uma cúpula de um material que não é produzido na Terra. E não dá, caso você consiga essa incrível façanha de sair da Terra, você vai ser dizimado pelo plasma. Então, praticamente, a única maneira de sair daqui é através da abertura de portais. Todos eles já sabiam disso. Só que para poder criar para poder descobrir essa tecnologia, gastou-se trilhões, trilhões e trilhões, dezenas de trilhões de dólares, tá? E aí, olha só, infelizmente, né? Olha só, o vídeo foi pro saco, né? O vídeo falando sobre. É incrível, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa que dê algum indício da verdade, eles vão lá e apagam, né? Então o vídeo já foi fora do ar. Aí ele fala sobre os buracos de minhoca, que tem uma maneira de gerar energia para que você possa tirá-la do vácuo, e o fato dos extraterrestres aqui nos mostra que eles encontraram um caminho, né? Aí, o que acontece é o seguinte, isso aqui que eu acho interessante, ó. Olha só, essa declaração aqui, ó. Nós já temos os meios para viajar entre as estrelas. Mas essa tecnologia são mantidas em segredo e trancadas em projetos negros. E seria preciso de um ato de Deus que as tirasse para beneficiar a humanidade. Presta atenção nessa frase agora. Qualquer coisa que você possa imaginar, coloca na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Qualquer coisa que você possa imaginar. Já sabemos como fazê-lo. Olha para tu ver essa frase aqui, ó. Por que os caras, por que esses caras desaparecem? Por que esses diretores esses caras aqui, ó, desaparecem, vídeo é sumido? Olha a declaração do cara. Qualquer coisa que você possa imaginar, já sabemos como fazê-lo. Olha a absurdidade, cara. Agora temos tecnologia para levar um ET para casa. Não vai demorar muito tempo de vida de alguém para liberar. Há um erro nas equações. Então, olha para você ver, tá? E aí, claro, você tem o quê? Protocolos de segurança em projetos secretos de complexos industriais militares que é protegido pelos homens de preto. Entendeu? Qualquer um que abra a boca no trombone e revele mais do que deveria ter revelado é apagado da história. E é simples assim, ó, apagado da história. É simples assim. Eles vão lá e controlam tudo, tá? Então, olha só a declaração que esse cara falou. Isso aqui, ó, é inimaginável. Qualquer coisa que você possa imaginar, já sabemos como fazê-lo. Como reduzir o ser humano de tamanho, como aumentar o ser humano de tamanho, como fazer a troca de um corpo humano, por exemplo, você pegar o teu espírito e trocar ele para outro corpo. Irmão, se eu estou imaginando isso, os caras já sabem fazer. O segredo da imortalidade, como não envelhecer o corpo humano, como fazer com que um ser humano tenha super força, como fazer o ser humano voar. Tá entendendo? Tudo isso eles têm de tecnologia. Os caras estão num nível que é assim, eles querem sair da Terra e voltar para a Terra. O grande... como é que eu posso dizer o nome aqui? Tem um profeta que falava sobre isso. Eu esqueci o nome do profeta aqui agora. Mas teve um profeta que usava esse deslocamento. A Bíblia, cara, tu tem que pegar um livro. Eu vou até dar uma dica para vocês. É o seguinte, ó. Eu acho que... Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Se você tiver a oportunidade financeira, existe esses livros aqui, ó. Coleção de apócrifos na Bíblia. Apócrifo 1, 2 e 3. São centenas de livros. Não estou dizendo que são verdadeiros. Centenas de livros que foram removidos da Bíblia. Sem
apenas. Eles são considerados livros não canônicos, tá? Nesses livros apócrifos, tem um livro chamado Livro de Jazar. O livro de Jazar conta a história da Bíblia, desde de Abraão, Noé, só que para uma perspectiva totalmente diferente. Com mais informações, batalhas celestiais, inclusive teletransporte, tudo isso aqui é tido nesses livros aqui. Não estou dizendo que os livros sejam verdadeiros, não estou falando isso. Estou dizendo o seguinte, se você tiver tempo e tiver dinheiro, é uns R$100 e poucos, compre esses livros aqui, ó, tá? Não vai te levar à salvação, não vai te levar à salvação, mas são livros que, por exemplo, Caverna dos Tesouros, você vai descobrir um pouco sobre Adão e Eva, sobre o que aconteceu, por que eles receberam um corpo humano de carne, de carbono, saíram de um corpo espiritual para um corpo de carbono. Você vai entender como que a coisa se sucedeu. Tu pega o livro de Jazar, você vai entender um pouco mais sobre a história. Alguns apócrifos da Bíblia. Teve a história do... como é? Simão o Mago. Acho que é isso, Simão o Mago contra o apóstolo Paulo. O que aconteceu? Como é que Simão o Mago voava? O homem, ele voava. Ele simplesmente voava como um super-herói e simplesmente enganava a humanidade. E aí ele fez um duelo com o apóstolo Paulo. Isso, inclusive, a própria igreja católica já afirmou, né? Chegou a afirmar isso aí. E aí o apóstolo Paulo orou a Deus para que Simão parasse de voar. E ele caiu, quebrou a perna e depois sumiu e desapareceu. E eu acho que vale muito a pena. Não se proste à luxúria, não se proste à enganação, mas vale muito a pena tu ter esses livros aqui. Tá bom? Agora, voltando aqui ao assunto, que eu acho que é mais interessante. Meu irmão, quando um cara chega e fala assim, qualquer coisa que você possa imaginar, nós já sabemos como fazê-lo, é o nível que os caras estão. Os caras estão num nível hoje que dispensa comentários. Dispensa comentários. Por isso que eu falo para cada um de vocês, vocês não têm ideia do que é o universo. Ao simples apertar de um botão, eles determinam se você vive ou se você morre. Eles não precisam ir na sua casa, bater na sua porta para te ameaçar. Eu não vou poder falar como, infelizmente. Eles apertam um botão e você cai no chão e já era. Simples assim. O que faz com que você esteja vivo, mediante a tamanha maldade, é o Criador. É o Criador. Então, assim, quando Jesus Cristo fala esteja em constância com o Criador, faça uma conexão com Deus, é para que você não seja emplacado por eles, tá? É basicamente isso. Mas assim, a ideia do vídeo de hoje é mostrar para vocês o nível tecnológico que os caras estão. Então, se você vê que um cara já é capaz de falar do espaço-tempo, imagina os segredos que os caras não têm lá. Imagina os segredos. Muitas vezes os caras têm uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que eles podem até avançar no tempo ou voltar no tempo. Só que, claro, né, existem anjos de Deus, os famosos tronos, que são guardiões do tempo. Então, Deus criou uma classe de anjos de alta hierarquia, até mesmo acima dos querubins, que é Lúcifer e seus anjos, que é chamado tronos. Nenhum anjo da classe de tronos desertou do céu. Nenhum. Zero. Né, os querubins foram uma boa parte, os serafins, os ofanins, mas nenhum anjo dos tronos, né, foi deserdado do céu. E nesses anjos tronos, eles são considerados guardiões do tempo. Eles esses anjos, eles estão no passado, no presente e no futuro, na fronteira da existência de toda a civilização e de toda a existência divina. Então esses anjos estão presentes em tudo. Quando alguém atravessa o espaço-tempo, esses anjos vão lá e garantem que a história não seja alterada. Então eles vão lá e rapidamente eles tiram aquele ser de circulação. Por isso que eles não voltam no tempo. Porque o que eles mais queriam é fazer um caça, voltar no tempo, sem brincadeira, fazer uma nave, voltar no tempo e mandar um míssil lá no nascimento de Jesus Cristo. Pegar Jesus Cristo, que é o próprio Criador, mandar uma bomba nuclear ali e já dizimar o Criador dali. É isso que eles queriam fazer. Por que eles não conseguem voltar no tempo e atrapalhar a história de Jesus? Porque existe uma classe de anjos chamada Tronos que não permite, não dá para viajar no tempo, não dá para fazer, não dá nem mesmo para sair da Terra, porque esses anjos eles estão no espaço-tempo. Eles comandam o espaço-tempo. Tronos é aqueles anjos de engrenagens com vários olhos. Deixa eu colocar aqui. Tronos,
anjos. Deixa eu ver se eu vou achar a imagem aqui, ó. Esses aqui, ó, são os tronos, ó. Esses aqui são os tronos. É assim que um anjo, tronos, aparece. Deixa eu ver se eu coloco a imagem mais perfeita aqui para vocês, ó. É mais ou menos assim que se parece um anjo tronos, tá? E por que eu falo isso para vocês? Por que o anjo tronos ele é uma roda com vários olhos, tá? Por quê? Ele representa o espaço-tempo. Por que tem vários olhos? Porque ele está olhando em todas as direções, ele está olhando desde da existência do passado à existência do futuro, e os anjos eles estão olhando para tudo, em toda a existência. Então, essa é a classe de anjos que jamais, eu vou te falar bem a verdade, tá? Eles são dos anjos mais poderosos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma imagem fidedigna que represente esses anjos, né? Inclusive, ver um anjo como esse é uma grande responsabilidade, ó. É mais ou menos assim que são esses anjos, ó. Então eles sabem sobre tudo, porque eles estão olhando para todos os lugares, e eles estão olhando em todos os lugares. Então esse é o espaço, e eles estão olhando desde o passado da existência infínita até o futuro da sua inexistência infínita. Então esses anjos estão olhando para o passado e para o futuro, para o presente e em todas as direções, em todo o espaço-tempo. Então não dá para você viajar para o passado ou para o futuro, porque esses anjos eles são os responsáveis de guardar o espaço-tempo. Eles são responsáveis de guardar o espaço-tempo. Então não dá para você ver, mesmo que você tenha essa tecnologia, você não vai conseguir. Eles não têm asas não, tá? Eu não sei porque alguém colocou asas aqui, mas eles não têm asa não. Mas eles não vão conseguir jamais fazer essa viagem. E por que eles, por exemplo, vamos lá, deixa eu falar uma outra coisa aqui, só para vocês poderem entender. Deixa eu ver se essa imagem, tinha uma imagem melhorzinha aqui, ó. Só para vocês poderem entender. Por que esses caras não usam teletransporte para voltar para o espaço-tempo e se precaver do fim dos tempos? Porque esses anjos não vão permitir. Por que eles não usam essa questão aqui, ó? Deixa eu falar para vocês aqui, ó. De viagem, abrir portais e fechar portais. Por que eles não fazem isso para outro planeta? Por exemplo, a Terra vai ter um julgamento de Deus, vai ter um apocalipse, então eu vou mudar para outro planeta para não sofrer o apocalipse. Por que eles não conseguem fazer isso? Por causa desse anjo aqui. Então tudo que eles conseguem fazer é assim. Eles estão nos Estados Unidos, eles abrem um portal e eles aparecem na China em 1 segundo. Tá entendendo? Então isso aí não interfere o espaço-tempo, não interfere a existência divina. Então eles têm, o exército ele tem a tecnologia de dobra temporal, a tecnologia de portais. Só que é tipo assim, saiu dos Estados Unidos para a China em 1 segundo. Eles conseguem fazer isso, mas não conseguem ir para fora, porque esses anjos aqui não deixam. Então, o que Jesus Cristo dizia é o seguinte: antes de você temer o diabo, tema a Deus. Antes de você ter medo das trevas, tenha medo de Deus. O temor de Deus tem que ser maior do que o temor do diabo. Então, mesmo que o governo dos mundos inteiros estejam profundamente alinhados às pautas satanistas, diabólicas e demoníacas, ainda que os governos estejam alinhados ao diabo e todos os governos mundiais, assim como foi dito, né? O diabo levou Jesus Cristo ao topo do mundo e falou assim: todos esses reinos eu lhe dou se você prostrar a mim. Ainda que Jesus Cristo expulsou Satanás. Todos esses governos, ainda assim, a mando do diabo, você não pode ter medo. Você não pode ter medo de Homem de Preto, você não pode ter medo do... Porque o Criador é muito pior. Lembra que não foi Lúcifer que criou o diabo, a condenação eterna. Você sofrer eternamente as piores torturas do mundo. Não foi Lúcifer que criou. Lúcifer não tem essa capacidade de criar. Lúcifer ele manipula a existência, mas ele não tem capacidade de criar. Então quem criou o inferno, quem criou a tortura eterna, cada tortura de acordo com cada pecado, quem criou algo que é impossível de ser tolerado e ainda assim você vai viver eternamente aquilo ali, é o Criador. Então antes de ter medo de Lúcifer e falar assim, eu vou manter uma aliança com o diabo porque eu tenho medo, meu irmão, lembra do Criador. Lembra do Criador. Nenhum homem consegue ficar de pé ou olhar nos olhos do Criador. Lembra do medo. Então assim,
Um anjo desse Tronos, ele poderia destruir Lúcifer e todo o mal do mundo num piscar, num abrir e piscar de olhos. Mas por que ele não destrói? Porque ele segue em obediência aos mandos de Deus. Então, esse anjo é a classe mais poderosa que tem. Eles estão de olho no espaço-tempo. Eles são os policiais. Lembra da série Rick e Morty? Os policiais do tempo? Inclusive, os policiais do tempo é mais ou menos isso. Ó. Rick e Morty, policiais do tempo. Vamos ver se eu acho isso aqui. Rick e Morty, é mais ou menos isso aí, tá? Ah, esses seres aqui, ó, eles são descritos dessa maneira aqui, na série. Eles são os policiais do tempo, tá? Eles falam muito disso, né? E por que? Não, sabe o que é curioso? Essa série foi criada por um judeu. E o judeu, ele sabe dos anjos. O judeu sabe de Deus. O judeu sabe do formato da terra. Eles sabem de tudo. Eles são muito bem instruídos. Eles não são pessoas ignorantes. Muito pelo contrário, meu irmão. A informação que esses caras têm está muito acima da nossa. E eles mesmos, os caras descreveram os policiais do tempo, né? Que basicamente controlam o espaço-tempo, as dimensões e o tempo, né? Então é isso, os tronos que estão olhando em vários lugares, são seres que estão em completa divindade ao Criador, tá? E aí é o que eu digo para vocês, por mais que se tenha essa abertura de portais, igual está aqui, eles não conseguem ir para outros lugares, tá? Então esse é o grande desespero do diabo de tudo, porque eles, mesmo que eles tenham tecnologia, ainda que eles tenham todos os recursos cabíveis, eles não conseguem extrapolar os limites definidos por Deus, tá bom? Então essa que é a grande história. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Lembra que esse canal aqui é um canal alternativo, onde a gente fala de assuntos que podem ser verdade ou não. A ideia aqui não é afirmar eu sou a verdade absoluta, não é isso. Mas a proposta desse canal aqui é trazer uma via alternativa para vocês, fazer vocês pensarem e refletirem sobre as coisas, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a vida de vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, link na descrição. Você vai participar do nosso veículo de comunicação oficial. E quando for abertas as vagas, você vai poder participar, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na